A Associação Espírita Irmã Nilze e Amor apresenta Olá, é um prazer, uma satisfação enorme fazer parte dessa transmissão, estar aqui para realizar esse trabalho abençoado que nos leva a refletir e a aprender. Vamos fazer a leitura da página de preparação para a prece, logo em seguida nós faremos a prece e depois apresentaremos o assunto que nos foi destinado. Então, que Deus abençoe a todos. A página é do livro Pão Nosso, escrito, ditado, né, por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Abrimos aqui na lição, na mensagem de número 97, intitulada Conserva o Modelo, e se baseia na seguinte passagem: conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Diz Emmanuel a respeito: distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal, contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, ações em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque, sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar, mais tarde, dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição, guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Então, meus amigos, findada a leitura da página, nós iremos realizar a prece, fixando a imagem de Jesus em nossa tela mental. Desejamos dizer ao Mestre Divino: Senhor, obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor,
pelo apoio recebido em todos os momentos. Obrigado, Senhor, pela bênção do esclarecimento e pelo apoio nos momentos em que a hesitação toma conta de nós. Sabemos da tua bondade infinita, que é o reflexo da bondade do Pai Celeste. Sabemos que a Terra atravessa momentos decisivos e que estamos na frente de batalha. Contamos com o teu apoio, Senhor, com a tua enorme, com a tua imensa misericórdia, que ela se derrame sobre a humanidade que sofre o problema da guerra, da violência e de tantas outras mazelas, que no fundo são expressões dos conflitos individuais projetados na coletividade. Abençoa-nos, Senhor, o desejo de melhorar, de colaborar para um mundo melhor. Abençoa-nos, Senhor, neste momento da transmissão, para que as mentes e os corações estejam irmanados no ideal da fraternidade, no ideal do amor. Dessa forma, nós rogamos a tua permissão para dar por iniciada a nossa reunião da noite. Graças a Deus. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Isso. Queridos amigos, novamente cumprimentamos os companheiros que estão participando desta reunião. O nosso tema de hoje é muito apropriado, é muito oportuno, porque se trata de um assunto do maior interesse de todos nós. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Esta é uma condição que Jesus assinala como uma meta de felicidade. A expressão bem-aventurados significa felizes, felizes os puros de coração. E nós sabemos que os espíritos elevados têm a capacidade de dizer coisas profundas com poucas palavras, enquanto nós, espíritos imperfeitos, ainda falamos muito, produzimos muitas palavras para dizer pouca coisa. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus, ele diz coisas profundas em uma pequena frase, né? E essas palavras foram registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, e estão registradas, esse capítulo, Bem-aventurados que têm puro coração, é o 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos analisar esta pequena afirmação de Jesus, pequena no sentido da extensão do que ele disse, né? Da extensão das palavras, do elaboradas, entretanto, elas são de uma profundidade, de uma sabedoria extraordinárias. Então, o nosso objetivo hoje é conversar sobre o significado do que Jesus disse, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E
quando Jesus disse isso, havia um contexto, né? E esse contexto também foi registrado no Evangelho por Marcos, né? Então, Jesus está num determinado lugar e algumas crianças apareceram para se aproximar dele, né? E os apóstolos, eles ficaram aborrecidos com aquilo, achavam que a presença das crianças iria atrapalhar os objetivos do mestre, né? E esses apóstolos, eles repreenderam as crianças com a finalidade de afugentá-las, de que elas saíssem dali. E nisso, né, Jesus os chamou a atenção e disse assim: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como a criança, nele não entrará. Então vejam que Jesus, ao perceber o que estava acontecendo, ao perceber a intenção dos apóstolos, ele os repreende e diz e pede para que as criancinhas possam ir como modelos de comportamento, porque ele diz assim, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Aquele que não se comportar à semelhança de uma criança, não entrará no reino de Deus ou no reino dos céus, conforme seja o evangelista. Então, nós verificamos aqui que Jesus não falou que as pessoas têm que se comportar como uma criança, mas chamou a atenção para o comportamento da criança. E o comportamento dos adultos deve ser de acordo com o comportamento da criança. E isso, se for levado assim, na ponta da faca, não é? Numa interpretação muito, muito rígida, fica até estranho, né? Poxa, como é que o adulto vai tem que imitar a criança para entrar no reino de Deus, né? Mas, na verdade, Jesus está querendo dizer que aqueles homens, né, ou as pessoas que estão ouvindo, e as pessoas que estão ouvindo, né, e que todos nós devemos nos comportar com pureza de coração, né? Essa pureza de coração, ela tem duas irmãs, a simplicidade e a humildade. Não se pode ser simples e humilde sem ter pureza de coração. E não se pode ter pureza de coração sem ser simples e humilde. Ou seja, essas virtudes, elas andam de mãos dadas. Pode parecer um pouco estranho, né, essa comparação, quando Jesus fala a respeito da criança, porque nós sabemos que a criança é um espírito reencarnado que está naquela fase do seu desenvolvimento no mundo material. Então, ele reencarna, não é? Ele vem ao mundo material através do nascimento do corpo físico e ele vai se adaptando ali àquele corpo físico e sendo cuidado pelos pais, não é? E aí, o que acontece? Esse espírito, ele traz suas tendências do passado, ele traz as suas virtudes e as suas imperfeições, não é? Mas, na verdade, Jesus está querendo chamar a atenção para o fato de que, enquanto está
naquele momento de criança, né, naquele período de desenvolvimento, seja o período do recém-nascido, depois da criança que já começa a se desenvolver, depois de uma criança maior, depois do adolescente, isso ainda é um processo de adaptação do espírito reencarnante ao corpo que está se desenvolvendo. Portanto, nesse momento, esse instante, né, de desenvolvimento, esse instante da infância, tem uma finalidade muito interessante. Ele representa para o espírito uma espécie de repouso. Por que repouso? Porque naquele momento o espírito está acessível às novas orientações. Ele está ainda meio que adormecido, né? As suas tendências, os seus impulsos estão ainda um tanto adormecidos e ele não se assenhoreou, digamos assim, não se apropriou totalmente do seu corpo, porque o seu corpo está ainda na fase do desenvolvimento dos órgãos e o que torna a criança, o que dá à criança um certo ar, não é? De inocência, de ingenuidade. E esse ar de ingenuidade, a essa aparência de ingenuidade que Jesus se refere. Ora, do ponto de vista da perfeição moral, nós sabemos que para o espírito alcançar essa perfeição, ele faz uma longa trajetória. Essa trajetória é para que ele saia da ignorância e da simplicidade para a pureza. Portanto, é um longo trajeto. Nós mesmos ainda estamos no primeiro terço da estrada, né? Quando Kardec fala na escala espírita, lá no item 100 do Livro dos Espíritos, ele fala que os espíritos imperfeitos ocupam o primeiro terço da escala. Nós mesmos estamos aí, não é? Então, quando se diz assim que a criança é pura, é no sentido de como nós vemos no mundo material, porque no sentido espiritual, aquela criança, aquele espírito, para ser puro, ele precisará de uma longa caminhada, né? Para superar os seus conflitos, para desenvolver a racionalidade, para educar as emoções, os sentimentos, não é? Ele terá uma grande trajetória que nós também estamos realizando. Ora, mas quando se fala da criancinha, a criança tem um ar, né, de desamparada, que, de certa forma, estimula o nosso senso de proteção. Os espíritos dizem que o choro da criança, né, é o anúncio de que o espírito entrou no mundo material. Mas ele também serve para sensibilizar os que estão à sua volta, que pretendem protegê-lo, tratá-lo, né? Acompanhá-lo. Então, a criança é tão frágil, é tão dependente, que isso inspira o desejo de protegê-lo. Né? Ora, então, o que ocorre? Essa criança é a imagem da inocência, da docilidade, do estado de criança, né? Esse espírito, melhor dizendo, do estado de criança. Quando a gente olha só a criança, é, é, uma, é um companheiro, né, que está ali com a ingenuidade da criança. Então, nesse particular, a criança ela não faz jogos psicológicos, não é? Ela não tem maldades para deixar uma pessoa, um coleguinha, numa situação difícil. Ela não é capaz de arquitetar planos, não é? Ela não desenvolveu ainda máscaras, não é? No sentido de disfarçar quem ela é, de esconder a sua verdadeira personalidade. Essas coisas que os adultos muitas vezes fazem, não é? Para se defender daquilo que eles consideram seja ofensivo ou prejudicial.
Ora, por isso Jesus não diz que o céu é para elas, é para as criancinhas. Jesus diz que o reino dos céus, ou o reino de Deus, né, é para os que se lhes assemelham, ou seja, os que têm o comportamento parecido com a criança. Né? Não aquele comportamento irresponsável que é criança, mas o comportamento da leveza, o comportamento daquela criança que está levando a brincadeira a sério, né? Ela, daquelas alegrias espontâneas, daqueles desejos infantis. Então, se assemelhar o comportamento ao comportamento de uma criança é justamente viver desse jeito. Vale dizer também que nesse período infantil há uma finalidade muito importante para os pais e os educadores, que é verificar nessa criança todas as suas imperfeições, e algumas crianças, desde muito cedo, revelam os seus desejos, os seus impulsos, né? Revelam as suas necessidades. Então, por exemplo, há crianças que roubam o lápis do amiguinho, há crianças que gostam de tocar fogo no rabo do gato, enquanto há outras que gostam de dar leite ao gato. Então, veja que essas situações elas vão como que revelando quem é aquele espírito que está reencarnado naquele momento como criança. E esse período é importante porque a educação que vai ser dada a essa criança vai repercutir no espírito. Então, quando vier a adolescência ou a primeira fase adulta, que o espírito realmente tiver o corpo já desenvolvido, os seus órgãos desenvolvidos, e aqueles impulsos do passado voltarem com mais intensidade, e ele terá recebido uma educação que lhe freie ou que o faça, pelo menos, dominar ou refrear os impulsos negativos. O impulso de agredir, de roubar, de mentir, não é? E de ser irresponsável. Então, o espírito traz essa tendência. Nesse momento em que se encerra essa fase de desenvolvimento, ele retoma esses impulsos com mais intensidade. E aí, se ele passou por um processo educativo bom, ele vai ter forças para enfrentar essas dificuldades. Ora, voltando agora para a condição do comportamento da criança, não é? Esse espírito está, no momento, na condição de criança, obedecendo ao desenvolvimento natural do corpo, ele tem a aparência da inocência. Então, ele diz assim, ele tem a túnica da inocência. Não é? Nós não sabemos se ele será realmente inocente. Naquele momento ele é. Mas nós não sabemos se, quando chegar à fase adulta, ele vai manifestar um comportamento diferente, não é? E às vezes até antagônico. Por isso, se o processo educativo for bom, ele poderá ser beneficiado, o espírito, né? No corpo em desenvolvimento. Mas quando Jesus se estabelece essa imagem da pureza da criança, né? Ele confere a essa imagem, né? Como símbolo da simplicidade, da pureza. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, no céu não tem maldade, não é? No lugar
em que as pessoas são verdadeiramente felizes, essa felicidade vem de dentro. A felicidade não está fora, a felicidade está dentro. E aí, o que está dentro se expande ao redor, né? E aí a pessoa se sente feliz. A segunda parte dessa explicação é muito interessante, porque ele diz assim, quando fala da pureza, né? Que você deve ter um comportamento assemelhado ao de uma criança. E nós sabemos que verdadeiramente puro são os espíritos que chegaram ao topo da evolução. Eles passaram por todas essas fases e conseguiram atingir essa perfeição relativa, né? Ou seja, é uma perfeição que chegou ao máximo, mas é dentro da condição de espírito. Mas a perfeição de Deus é absoluta. Então, o espírito nunca vai se tornar Deus. Entretanto, ele pode atingir e deve atingir, de acordo com seu esforço, em maior ou menor tempo, mas sempre num tempo longo, essa condição da perfeição relativa. E qual é a tarefa, não é? Qual é o papel desses espíritos chegando lá, chegando ao topo, não é? Da trajetória evolutiva? Por isso, qual é a relação que eles têm com Deus? Porque está dito na afirmação de Jesus que os que têm o coração puro verão a Deus, né? Veja, verão a Deus. Está no futuro. O verbo está no futuro. E nós pegamos essa expressão de ver a Deus e fomos buscar lá na questão 244 a seguinte pergunta: os espíritos veem a Deus? 244 do Livro dos Espíritos, naturalmente. E nós não colocamos toda a resposta porque ela é muito longa, mas pensamos o início da resposta, que é o que interessa para a nossa reflexão, né? E a resposta é a seguinte: só os espíritos superiores o veem e compreendem, ou seja, veem e compreendem a Deus. Os inferiores o sentem e adivinham. Bom, aí vem a explicação, né, de que nós, por vezes, recebemos intuições, né, de que devemos ou não devemos fazer isso, e é assim que os espíritos ficam sabendo, esses espíritos inferiores, do que devem ou não devem fazer. Mas os espíritos superiores, eles têm uma intimidade maior, né, uma ligação mais forte com Deus. E por que isso acontece? Porque eles já se pacificaram, porque eles já desenvolveram o aspecto moral no mais alto grau. Então, naturalmente, vivendo nessa atmosfera interior de paz, alegria, otimismo, de saúde espiritual, de esclarecimento intelectual, no mais elevado uso da razão e do sentimento, eles, por sintonia, eles se afinizam com a essência divina. Aliás, todos nós estamos destinados a isso. E é uma trajetória longa, mas o que vai decidir se ela é mais ou menos longa, né? Se nós vamos nos aproximar da felicidade ou permanecer atrelados ao sofrimento, é a nossa decisão, é o nosso esforço no sentido de transformar as palavras em ação para empreender essa mudança. Mas no mesmo número, né, na mesma questão, 244b, Kardec pergunta assim: Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? E vejam a resposta. Ela, a ordem, não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens
por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Portanto, quanto mais nós nos desenvolvemos, quanto mais nós trabalhamos, né, para desenvolver as virtudes, mais nós nos aproximamos por sintonia de vibração, de pensamentos e sentimentos aos espíritos mais adiantados. E estes, por sua vez, a outros mais adiantados que ele, porque é assim que funciona, não é? Deus socorre o semelhante através do seu próprio semelhante, até chegarmos ao topo da escala, que é a dos espíritos puros. Não é? Os espíritos puros, eles têm verdadeiramente o coração puro. E o que significa ter o coração puro? Não é? A noção de pureza está ligada à noção de ser imaculado, né? de não ter nenhuma impureza, nenhuma nódoa, nenhuma coisa que possa comprometer ou atrapalhar, né, a essência de, de um determinado de uma determinada característica, digamos assim. Ora, para chegar lá, não é fácil. Nós que ainda estamos no terço primeiro da escala, né, sabemos as lutas que travamos para nos equilibrar, para superar nossa ignorância, para desenvolver e refletir, né, sobre as nossas ações, nos tornando mais harmoniosos, nos tornando mais firmes na fé, mais solidários. Não é uma tarefa que se faça de uma vez só. É um processo que exige bastante esforço. Ora, e ao chegarmos a essa condição de espírito puros, o que faremos? Não é? Será que nós vamos viver em eterna contemplação, ouvindo as harpas do céu? Não é isso, não é isso que os espíritos dizem. Quanto mais desenvolvido é o espírito, mais capacidades ele tem. E mais útil ele pode ser. E, de certa forma, e de muitas formas melhor dizendo. Porque o espírito esclarecido e dedicado ao bem, ele está também desmaterializado, né? E estando desmaterializado, ele consegue trabalhar mais intensamente. Diferentemente de nós que trabalhamos uma vez ou outra, e me refiro aqui ao trabalho espiritual. Nós não consolidamos de uma forma definitiva nem completa o hábito do bem. Todos nós somos aprendizes do bem. Nós fazemos o bem hoje, talvez na semana que vem, talvez 2 vezes na semana, mas o importante é que a gente continue, porque um dia nós vamos chegar lá. Eu me lembro de um amigo que dizia assim: Valmir, mas quando eu penso que o espírito puro, ele tem uma trajetória tão longa, e eu me vejo tão pequenininho aqui, ainda com os meus conflitos, com as minhas dificuldades, quando eu penso que dei um passo à frente, acontece uma situação, e a situação revela pelo que eu sinto ou pelo que eu faço, que eu estou bem aquém daquilo que eu imaginava, do ponto que eu imaginava estar. Mas é assim mesmo. Não é? O importante é a gente não desanimar, porque é um processo de ensaio e erro em que a gente vai se aprimorando. Portanto, neste mundo de provas e expiações, não é? Nós somos esses espíritos que estão assoberbados de conflitos internos, não é? Que tem uma série de dificuldades, ainda somos orgulhosos, ainda nos ofendemos por pouca coisa, não é? Ainda precisamos fazer um exercício em que nós
realmente nos coloquemos ao nível do nosso semelhante, porque é comum, né, que as pessoas ajam até intuitivamente se sentindo melhor ou superiores aos outros. Então, nós precisamos corrigir essa visão e não adianta só pensar nisso. Pensar é importante, mas nós temos que agir para corrigir essas doenças da alma. Kardec fala que as imperfeições humanas, elas são como que feridas expostas aos espíritos inferiores. E nós precisamos, então, curar essas feridas para não sermos alvo do fenômeno obsessivo, que se dá, inclusive, por sintonia. Eu atraio, né, aquele que pensa e deseja na mesma faixa que eu. Ora, se eu quero me curar, eu preciso estabelecer uma direção para vencer o egoísmo, o orgulho, ou melhor, estabelecer uma estratégia, né? Eu tenho que me reconhecer ainda invejoso, às vezes, ou triste, ou ciumento, ou maledicente. Então, tudo isso são características do espírito ou dos espíritos que habitam a Terra. A notícia boa é que há solução, não é? E a notícia, assim, mais realista diz que essa solução depende do nosso esforço para promovermos a autocura, a cura de nossos vícios e paixões, a disciplina do pensamento, a reflexão sobre os nossos atos, porque isso nos dará o discernimento, o autoconhecimento, o cumprimento dos nossos deveres, que nos dará a consciência tranquila. Ora, precisamos, então, cuidar do coração. Mas não é o coração, o órgão físico. O coração aqui tem um significado simbólico. O coração, na verdade, é a alma do homem, né? Com todas as suas mazelas. Então, precisamos estabelecer uma direção e uma estratégia que nos ponham a caminho desse estado de bem-aventurança. Porque feliz todo mundo quer ser. Ainda não vi ninguém dizer que quer ser infeliz. Eu gostaria imensamente de ser infeliz. Não. A felicidade é a aspiração comum. Todos desejam a felicidade. Primeiro, eu tenho que entender que felicidade é essa que eu estou desejando. É a felicidade que eu vou rir hoje e chorar amanhã? É a felicidade enganosa, barulhenta e irresponsável? Ou é a felicidade que vai me trazer a paz verdadeira? Ou é a felicidade que vai me fazer sentir que estou no céu, seja onde eu estiver? Aconteça o que esteja acontecendo em torno de mim. Porque a felicidade é construída de dentro para fora. É construída intimamente no nosso coração. Ela não ocorre por acaso, nem ocorrerá com o simples passar do tempo. Porque senão era muito fácil. Eu esperaria o tempo passar, aguardando que a felicidade chegasse. Não, ela ocorre a partir de uma decisão minha em alcançá-la, em atingi-la. E para isso eu tenho que me esforçar. Eu tenho que aprender a olhar para mim mesmo. Eu tenho que aprender a me amar, não é? A autoestima. Eu tenho que aprender a respeitar o próximo, a valorizar o próximo.
Eu tenho que aprender a dar a mão a quem está caído. Porque aquele está caído hoje, quem me garante que eu não cairia amanhã? E se eu estivesse na condição dele, eu gostaria que alguém me ajudasse. Então, por que eu não faço isso? Então, eu tenho que aprender a levantar o caído. Seja através de uma palavra, seja através de uma doação. Eu tenho que me inconformar, no bom sentido do termo, me incomodar, ou seja, não cair no comodismo para romper os grilhões da passividade, do marasmo, da inércia, e exercitar, né, nesse esforço silencioso e às vezes anônimo, na luta comigo mesmo, para atingir esse objetivo. Então, amanhã eu serei um pouquinho melhor, porque eu me vejo como espírito imortal. A minha reencarnação aqui, uma hora vai acabar. O tempo passa muito rápido. A gente pisca e anos já se foram. Mas o espírito imortal vai permanecer. E eu só terei aquilo que eu tiver feito aos outros. Eu não terei nada diferente disso. E esse é o meu grande desafio. Eu vim aqui para vencer a mim mesmo. Eu vim aqui para ser otimista, para exercer a minha fé sem atacar dos outros. Eu vim aqui para aprender a viver de uma forma melhor, comigo mesmo e com meus semelhantes. Então, esse é o meu grande objetivo. Eu não vim aqui para aparentar, né, uma coisa vazia que não se sustenta. Então, eu tenho que cuidar dos meus sentimentos. Eu tenho que disciplinar os meus pensamentos. Eu tenho que observar as sugestões que me chegam. Por quê? Porque quando eu conseguir essa pureza, ou seja, um coração sem ressentimento, sem queixas, um coração sem pessimismo, sem tristeza, um coração banhado pela luz da esperança, da solidariedade, nossa, eu já viverei no céu. Isso será a cura, a verdadeira cura. Mas isso é um processo. E eu tenho que estar sintonizado, eu tenho que estar atento para a necessidade desse processo, para que eu encontre motivações diárias, a fim de que esse processo não sofra interrupção de solução de continuidade, para que ele não seja interrompido, para que eu não me distraia com as coisas do caminho e deixe o tempo passar de forma inútil. Todo dia eu posso melhorar um pouquinho. De forma que, não sendo santo, sendo uma pessoa comum, entre tantos companheiros, eu zele, eu me preocupe, né, em ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom irmão, um bom vizinho, um bom funcionário, um bom trabalhador da doutrina espírita, um bom desconhecido, ou seja, a pessoa que cruzou com a gente na rua não nos conhece, nem por isso, se a gente puder, ou se surgir a oportunidade, se ela estiver precisando, a gente vai deixar de ajudar. Seja indicando o nome de uma rua, um caminho, seja o que for. Mas o importante é que eu esteja aberto a isso. O importante é que eu esteja comprometido intimamente com esse objetivo. Aí, onde estiver, mesmo ainda sendo conflituoso, mesmo ainda sendo limitado, mesmo ainda sendo quem eu não gostaria mais de ser, né? Como diz o apóstolo Paulo,
O mal que não desejo, o bem que eu desejo, eu não faço, mas o mal que não desejo, esse eu faço. Ainda sou nervoso, às vezes exagerado, sou um ser humano, mas estou me tratando com carinho para corrigir os meus desvios. Não estou apenas falando deles, mas estou tentando fazer alguma coisa de prático no dia a dia para que isso aconteça. Então, todos nós estamos a caminho de ter o coração puro, mas esse coração puro, para que eu consiga, eu terei que me esforçar muito. Meus queridos amigos, nós estamos encerrando a transmissão. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que, de alguma maneira, essa mensagem tenha chegado e produzido alguma coisa, alguma boa vibração, algum bom sentimento. E agora nós vamos realizar o encerramento, a oração de encerramento. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, né, e que nós possamos, então, fazer boas reflexões. Digamos assim: Senhor, que alegria poder desfrutar desse momento em que estivemos atrelados aos pensamentos bons, às ideias construtivas, aos desejos nobres, no mundo tão empobrecido desses valores. Senhor, a humanidade estertora aos gritos da dor oriunda de vários conflitos, de inúmeras tragédias. E nós desejamos pedir a Ti e ao Pai que está nos céus que nos ajude na construção de um mundo melhor, que nos ajude a ser um instrumento da Tua paz nesse mundo de dor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa os nossos companheiros que passam a noite nas ruas porque não têm onde morar. Há tantos outros, Senhor, que andam pelos hospitais cuidando dos seus entes queridos. Há outros nas suas casas sem assistência. E neste Brasil tão amado, 33 milhões de pessoas passam fome. E, de alguma maneira, nós sejamos um instrumento para atenuar essa dor através da doação de coisas, de dinheiro, de alimentos, mas, sobretudo, da doação de nós mesmos, Senhor. Que nós possamos levar o abraço, o sorriso, a palavra de esperança e que possamos também agir, saindo do mundo das palavras para concretizá-las em ações. Abençoa-nos a todos, Senhor, e envolve-nos na Tua paz. Dessa forma, pedimos permissão para dar por encerrada a nossa reunião. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!